matéria e energia aos demais fenômenos decorrentes, exigiram o aparecimento de novas concepções físicas. Surgiu, então, a mecânica quântica, que tem por finalidade investigar a dualidade onda-corpúsculo ou matéria-energia. Tornou-se evidente, para as ciências físicas, que determinados fenômenos ocorrem pelo fato da matéria em determinados momentos se expressar como onda e em outros como corpúsculo, ora energia ora matéria densa. Assim a natureza ondulatória da luz explica a propagação das ondas de raio-x, enquanto que a natureza corpuscular desta mesma luz explicaria os fenômenos do efeito fotoelétrico. Física quântica. A física tradicional teve em Isaac Newton sua base fundamental. O paradigma mecanicista, que de forma popular foi representado pela queda da maçã da árvore, observada e estudada por Newton, levando-o a enunciar a lei da gravitação universal, lei da gravidade, abriu as portas para o desenvolvimento das ciências físicas. No crepúsculo do segundo milênio, em 1900, Max Planck promoveu o início da revolução na física enunciando a teoria dos quanta. Quanta é uma palavra latina, plural de quantum. As quantas são pacotes de energia associados a radiações eletromagnéticas. Max Planck, Prêmio Nobel de Física em 1918, descobriu que a emissão da radiação é feita por pequenos blocos ou pacotes de energia descontínuos. A descontinuidade da emissão das radiações rompeu com o determinismo matemático e absoluto da física clássica. Surgiu, então, o determinismo das probabilidades estatístico. 5 anos depois, em 1905, Albert Einstein enuncia a teoria da relatividade, cujo resultado foi a destronização do pensamento mecanicista positivista, materialista, e a introdução de novas concepções que, em muitos aspectos, aproximam-se da metafísica e da visão espiritualista. Em função das descobertas de Max Planck, sobretudo, a partir da teoria da relatividade, o universo que vivemos deixa de ser tridimensional, comprimento, largura e altura, passando a apresentar outras possibilidades de dimensões, não detectadas pelos sentidos físicos, bem como outras possibilidades de concepção de tempo. Johann Carl Friedrich Zollner, na obra Física Transcendental, aborda com muita propriedade os temas quarta dimensão e hiperespaço, referindo-se a experiências realizadas em Leipzig, Alemanha. No mencionado livro, Zollner comenta a possibilidade de um objeto efetuar a passagem para outra dimensão, desaparecendo dos olhos do observador e retornar às dimensões convencionais, voltando a ser percebido pelos nossos órgãos visuais. Vejamos algumas noções sobre espaço e dimensões. Ao avaliarmos a extensão de um determinado espaço, por exemplo, de uma reta, utilizamos uma escala rígida como uma régua. Se a reta for maior que a régua, procuraremos verificar quantas vezes a régua cabe na extensão da reta. Estamos assim avaliando um elemento de apenas uma dimensão. A reta possui somente comprimento, não possui as outras dimensões, largura e altura. Quando falamos em uma linha reta, podemos representá-la por um traço, ou seja, uma sucessão de pontos, sobre uma superfície plana. Mas na realidade, o traço, por mais fino que seja, nunca será apenas uma linha, pois terá mais de uma dimensão a largura do traço, por exemplo. Entretanto, nós não lembramos desta realidade, representamos a reta como uma linha ignorando a outra dimensão que é sua largura. O fato de ignorarmos a largura de uma reta não torna menos real a sua existência. Assim, também, representamos uma linha reta como uma sucessão de pontos que compõem a mesma. Os pontos estariam situados rigorosamente em uma única direção. Podemos conceber, contudo, que a linha não goze desta propriedade. É possível imaginar uma linha onde seus pontos mudem de direção imperceptivelmente. O espaço linear seria então encurvado e do encurvamento da linha unidimensional, comprimento, surge o plano bidimensional, comprimento e largura.
A ideia de um arame fino retorcido dá-nos a imagem de como se obtém a segunda dimensão a partir do encurvamento da primeira. Da mesma forma, um plano bidimensional constituído de comprimento e largura, que representaríamos por uma face polida de uma lâmina de metal, igualmente pode ser encurvado. Ao efetuarmos o encurvamento, obrigaremos a superfície a ocupar um espaço de 3 dimensões. Surge assim o espaço tridimensional físico em que vivemos, comprimento, largura e altura. Da mesma forma como é possível encurvar a linha e o plano, os físicos admitem ser viável, outros sim, encurvar o nosso espaço tridimensional onde vivemos. Afinal, seria nosso espaço físico uma exceção? Ou, o limite do universo? Porque estaria isento de curvatura. Em outras palavras, estaríamos no limite dimensional da série de espaços reais possíveis. Em função disto, pesquisadores admitem não só existir a quarta dimensão, mas N dimensões, ou infinitas dimensões no universo. A compreensão de seres quadridimensionais só poderá estabelecer-se através de uma analogia. Podemos ter uma ideia aproximada de como seriam os objetos ou seres de um mundo imaginário de 4 dimensões, comparando as propriedades dos objetos de 2 dimensões, com os de 3 dimensões. Façamos um exercício. Suponhamos a existência de seres pensantes, habitantes de um mundo plano, bidimensional. Tanto os referidos planianos quanto seu mundo superficial teriam 2 dimensões, comprimento e largura, e viveriam como nossa sombra junto ao solo. Um planiano jamais poderia suspeitar, à simples vista de seu contorno, que fosse possível a existência de seres reais, como nós, que possuem 3 dimensões. Assim como já vivemos em época na qual se imaginava ser a Terra um orbe plano e depois descobriu-se ser ela arredondada, analogamente, até o advento da teoria da relatividade, afirmava-se que o espaço físico era isento de curvaturas, euclidiano. Considera-se, atualmente, a possibilidade do espaço ser encurvado formando imensa figura cósmica tetradimensional. Admite-se, pois, de conformidade com a física moderna, a possibilidade de espaços paralelos e universos paralelos. Por que não, a existência de seres vivendo paralelamente ao nosso mundo? Einstein admite o encurvamento do contínuo espaço-tempo. Sua teoria vem sendo desenvolvida gradativamente pelos físicos da novíssima geração que consideram ser possível chegar aos componentes últimos da matéria através de microcurvaturas do espaço-tempo. O conjunto de conhecimentos acerca da lei da gravidade desenvolvida nos moldes da teoria de Einstein gerou a geometrodinâmica quântica. Através desta nova disciplina científica, a física quântica se refere aos mini-black holes, mini-buracos negros, e mini-white holes, mini-buracos brancos, onde um objeto ou ser pode surgir ou desaparecer do contínuo espaço-tempo. A realidade fundamental das nossas dimensões, conforme este modelo, é figurada como um tapete de espuma espalhada sobre uma superfície ligeiramente ondulada onde as constantes mudanças microscópicas na espuma equivalem às flutuações quânticas. As bolhas de espuma, conforme se refere John Euler, na obra Superspace and Quantum Geometrodynamics, pág. 264. São formadas pelos mini-buracos negros e mini-buracos brancos os quais surgem e desaparecem, como bolhas de espuma de sabão, na geometria do contínuo espaço-tempo. Os mencionados mini-buracos negros e brancos seriam, portanto, portas para outras dimensões do universo. Através dos mesmos, seres aparecem ou desaparecem passando a não mais existir em uma dimensão e existindo em outra dimensão do universo. Os mini-buracos brancos e negros são, para os físicos, formados por luz autocapturada gravitacionalmente. Embora nos pareça difícil compreender estas elucubrações da física quântica, a partir delas os cientistas estão começando a introduzir um novo conceito, o da consciência pura, não como uma entidade psicológica, adverte-nos Hernani Guimarães Andrade,
mas sim como uma realidade física. Ao considerar a existência de uma consciência, na visão do universo segundo o modelo que criaram, aproximam-se das questões espirituais. Diversos físicos modernos passaram, no momento atual, a se interessar por conhecimentos esotéricos e filosofias orientais. Consideram eles ser surpreendente a semelhança dos conceitos filosóficos da sabedoria milenar do Oriente com as conclusões da física quântica. A nova física está chegando à conclusão de que existem outras vias de acesso ao conhecimento, além dos métodos da atual ciência. Há evidências de que nossa mente, em certas circunstâncias, consegue desprender-se das amarras do corpo biológico e sair por aí em um corpo não desta dimensão, mas tão real quanto o nosso, o corpo astral. Nesse novo estado, há a possibilidade da consciência individual integrar-se com a consciência cósmica e aprender diretamente certas verdades, certos conhecimentos que podem também serem adquiridos normalmente, mas somente após exaustivos processos experimentais e racionais usados pela ciência. Dr. Fritjof Capra, pesquisador em física teórica das altas energias, no laboratório de Berkeley, e conferencista da Universidade da Califórnia em Berkeley, USA, escreveu os livros O Tal da Física, O Ponto de Mutação e Sabedoria em Comum. Nestas obras, o eminente físico traça um paralelo importante entre a sabedoria oriental e a moderna física. Ele admite que a exploração do mundo subatômico revelou uma limitação das ideias clássicas da ciência. Considera, aprofundando suas reflexões a este respeito, ser o momento da revisão de seus conceitos básicos. A antiga visão mecanicista já cumpriu sua função e deve ceder lugar a novos conceitos de matéria, espaço, tempo e causalidade. Fritjof Capra indica como um dos melhores modelos da realidade, aquele que é chamado de Bootstrap pelos físicos. Traduzindo em termos compreensíveis para nós, equivale dizer que a existência de cada objeto, seja um átomo ou uma partícula, está na rigorosa dependência da existência de todos os demais objetos do universo. Qualquer um deles jamais poderia ter realidade própria se todos os objetos não existissem. Há uma identificação com os princípios holísticos nesta assertiva. O modelo proposto pelos físicos resulta do fato dos mesmos, assim como os meditadores do Oriente, terem chegado à mesma conclusão. A matéria em sua constituição básica é simplesmente uma ilusão, ou maya, como dizem os budistas. A aparente substancialidade da matéria decorre do movimento relativo criador de formas. Se a matéria é uma ilusão, certamente, dizemos nós, há de existir algo que seja transcendente a esta matéria e seja mais real que a ilusão. 22. Física quântica e reencarnação. Introdução. Desde o advento da filosofia até a física moderna é que se busca reduzir a aparente complexidade dos fenômenos naturais em algumas ideias fundamentais simples. Francisco Fialho, autor de A Eterna Busca de Deus, editora Edicel, considera ser a física teórica a mais impressionante e maravilhosa demonstração da capacidade de colaboração dos homens da ciência, resultando na obtenção de saborosos frutos com sementes de espiritualidade. Os sábios da escola de Mileto já admitiam a existência de uma natureza essencial ou constituição real das coisas, chamavam-na de psis. Tales declarava que todas as coisas estavam cheias de deuses. Anaximandro viu o universo como um ser vivo, mantido pela pneuma, a respiração cósmica. Segundo Descartes, toda a filosofia é uma árvore, as raízes são a metafísica, o tronco é a física e os ramos são todas as outras ciências. Na história da filosofia há uma sequência, uma conquista gradual, dos espaços etéricos e incertos do conhecimento. De um lado o mundo das ideias, onde brilha o sol e o voo LV, do outro, o mundo dos fenômenos, a úmida e nevoada caverna a ser desbravada. Desenvolvimento. À medida que as teorias evolucionistas em biologia se firmaram, a visão do universo, como uma máquina,
foi substituída pela de um sistema em permanente mudança no qual estruturas complexas se desenvolviam a partir de formas mais simples. Da mesma forma, a física moderna revela a unidade básica do universo. Mostra-nos que não podemos decompor o mundo em unidades infinitamente pequenas com existências independentes. Ao contrário, ao penetrarmos nas menores partículas conhecidas, evidencia-se uma teia complexa de relações entre as várias partes com o todo unificado. A física quântica passou a exigir uma revisão radical do que se entendia, por senso comum, como estrutura da matéria. Niels Bohr expressou-se desta forma: onda e partícula material são formas complementares de uma mesma realidade, uma realidade que está além da nossa capacidade. Denomina-se, dentro da mecânica quântica, lei da complementaridade, esta possibilidade de uma partícula se manifestar em determinadas circunstâncias como onda. De certa forma, é uma admissão da passagem de um mundo de uma dimensão para outro de dimensão mais sutil. Outra surpreendente conclusão foi o chamado princípio da inseparatividade. Embora para nós, leigos em física quântica, todos estes conceitos nos pareçam difíceis, conseguimos perceber o aroma do extrafísico nas entrelinhas. Vejamos, uma partícula ao interagir com outra, mantém um vínculo que independe do espaço e do tempo. É como se comunicassem telepaticamente, uma sempre registrando o que ocorre com a outra. Esta concepção, atribuindo onisciência e onipresença a estruturas materiais, nos fez lembrar Ernesto Bozano que, no início do século XX, propunha a teoria do éter-Deus. Consideram, alguns físicos, que quando ocorreu no início do universo o Big Bang, a explosão que teria dado origem a todas as partículas, todos os elementos estavam interconectados e o que acontece em qualquer ponto, atualmente, há sentido por todos os demais participantes da dança cósmica. Este é o princípio da inseparabilidade, que contribuiu para a origem das modernas propostas holísticas, estabelecendo a importância das conexões à distância. Ordem superimplícita e reencarnação. Além do espaço-tempo em que vivemos, David Bohm considera a existência de um oceano de energia de outra dimensão, denominando de ordem implícita não manifesta. A teoria moderna sustenta, portanto, que o vácuo contém uma energia, até agora desconhecida dos físicos, por não ser captada pelos instrumentos da ciência. A matéria, segundo esta visão, não passaria de uma pequena onda nesse mar de energia. A ordem implícita ultrapassa aquilo que denominamos matéria. David Bohm denomina a ordem explícita o espaço-tempo tridimensional onde vivemos, ou seja, o mundo material, o qual, na realidade, estaria separado por uma ilusão, da ordem implícita que seria um nível mais profundo não manifesto e multidimensional. Para David Bohm, além das ordens explícita e implícita, existiria no universo a denominada ordem superimplícita, o princípio ordenador que atuaria na ordem implícita, qual, por sua vez, agiria na ordem explícita. Expressaríamos, de forma mais simples, que a ordem explícita nada mais é que a matéria, a ordem implícita o mundo energético, fluídico, e a ordem superimplícita equivale ao espírito. Pedindo escusas aos físicos pela adaptação. A totalidade ininterrupta é uma noção básica do pensamento de Bohm. Considera o eminente físico que além da existência em nosso mundo há uma projeção em um oceano energético. Conforme postula David Bohm, as formas dos organismos se originam na ordem implícita. Uma forma se desenvolve mediante o processo de projeção, a onda, que se projeta da totalidade do oceano energético, mergulha e desaparece no oceano, reprojetando-se inúmeras vezes. Assim, o conceito de reencarnação, incinerado pela Santa Inquisição, ressurge das cinzas da religião, trazido, agora, pela luz da razão. 23. Conclusão. O homem primitivo, intimamente ligado à natureza que o rodeava, expressava de forma espontânea e verdadeira a sua espiritualidade.
através do seu instinto sentia a existência do transcendental, sentimento este que pulsava, de forma nítida, na essência energética daqueles seres simples e ignorantes, vazios de conhecimentos, porém plenos de autenticidade. À medida que a civilização humana começou a galgar novos degraus da escala do progresso, deixando cada vez mais de ser instintiva, passou a reprimir para os porões do inconsciente as percepções inatas e verdadeiras. Deixando para trás a infância histórica, passou a pela física moderna, abre as portas para a percepção da existência do mundo espiritual. A humanidade já não se satisfaz com os preceitos rígidos das religiões dominantes. O homem é um ser que indaga e quer saber, afinal, quem é, de onde vem e para onde vai. A dissociação existente entre ciência e religião, verdadeiro abismo criado pelos homens, levou os indivíduos a terem uma visão fragmentária da vida. Os conselhos religiosos, tão úteis em épocas remotas, hoje se tornaram defasados em relação à evolução contemporânea. As orientações dos ministros religiosos foram sendo substituídas pelos médicos, psicólogos, pedagogos etc. O que frequentemente observamos é a influência de respostas às ansiedades íntimas do indivíduo ou da própria sociedade. O que lhes falta? Porque profissionais extremamente capacitados, sérios e estudiosos se sentem limitados para compreender o sofrimento humano. Porque pessoas justas às vezes sofrem tanto, e, concomitantemente, outros egoístas, que se comprazem no sofrimento do próximo, prosperam tanto. Há quem viva semanas, meses ou poucos anos, enquanto outros vivem quase um século. Por quê? Porque para uns a felicidade constante e para outros a miséria e o sofrimento inevitável. Porque alguns seriam premiados pelo acaso com as mais terríveis malformações congênitas. Porque certas tendências inatas são tão contrastantes como e onde surgem? De onde vêm? Não há como responder a estas questões, conciliando com a crença em uma lei universal justa e sábia se considerarmos uma vida única para cada criatura. O ateísmo e o materialismo são consequências inevitáveis da rejeição às crenças tradicionais, surgindo, naturalmente, pela recusa inteligente a uma fé cega em um ser que preside os fatos da vida sem qualquer critério de sabedoria, amor e justiça. A cosmovisão espiritista, alicerçada no conhecimento das vidas sucessivas, onde residem as causas mais profundas dos nossos problemas atuais, nos traz respostas coerentes. O conceito de reencarnação propicia uma ampla lente através da qual poderemos enxergar a problemática da vida. As aparentes desigualdades, vivenciadas momentaneamente pelas criaturas, têm justificativa nos graus diferentes de evolução em que se encontra no momento. Além disso, sabe-se, pelas leis da reencarnação, que cabe a todas as criaturas um único destino, a felicidade. A evolução inexorável é feita pelas experiências constantes de o aprendizado decorrente. Os atos da criatura ocasionam uma sequência de causas e efeitos que determinam as necessidades da reencarnação. A si própria, então meio ou situação, nunca existe e sim, consequência lógica. A colheita obrigatória, decorrente de livre semeadura, e sempre novas oportunidades de semear. Cada ser leva para a vida espiritual a sementeira do passado, trazendo-a inconscientemente consigo ao renascer. Se uma existência não for suficiente para corrigir determinadas distorções, diversas serão necessárias para resolver uma determinada tendência, é a longa caminhada da vida. Nossos atos do dia a dia, por sua vez, são também novos elementos que se juntam ao nosso patrimônio energético, pois os arquivos que criamos são sempre ao nível de campos de energia, influenciando intensamente, atenuando ou agravando as desarmonias energéticas estabelecidas pelas vivências anteriores. A teia do nosso destino, portanto, não é exclusivamente determinada pelo nosso passado. O livre-arbítrio que possuímos tece também os finos fios desta teia a cada momento,
num dinamismo sempre renovado. A diversidade infinita das aptidões, ao nível das faculdades e dos caracteres, tem fácil compreensão. Nem todos os espíritos que reencarnam têm a mesma idade. Milhares de anos ou séculos pode haver na diferença de idade entre dois homens. Além disto, alguns galgam velozmente os degraus da escada do progresso, enquanto outros sobem lenta e preguiçosamente. A todos será dada a oportunidade do progresso pelos retornos sucessivos. Necessitamos passar pelas mais diversas experiências, aprendendo a obedecer para sabermos mandar, sentir as dificuldades da pobreza para sabermos usar a riqueza. Repetir muitas vezes para absorver novos valores e conhecimento. Desenvolver a paciência, a disciplina e o desapego aos valores materiais. São necessárias existências de estudo, de sacrifício, para crescermos em ética e conhecimento. Voltamos ao mesmo meio, frequentemente ao mesmo núcleo familiar, para reparar nossos erros com o exercício do amor. Deus, portanto, não pune nem premia, é a própria lei da harmonia que preside a ordem das coisas. Agimos de acordo com a natureza, no sentido da harmonia, é prepararmos nossa elevação, nossa felicidade. Não usamos o termo salvação pois historicamente está vinculado ao salvacionismo igrejista, uma solução que vem de fora. Na realidade aceitamos evolução, a sabedoria e a felicidade para todas as criaturas. Nenhuma das ovelhas se perderá, disse Jesus. Fazendo-nos conhecer os efeitos da lei da responsabilidade, demonstrando que nossos atos recaem sobre nós mesmos, estaremos permitindo o desenvolvimento da ordem, da justiça e da solidariedade social tão almejada por todos. 24. Pós-fácil. No início era o mar. E nesse mar misturavam-se as águas da ciência, da religião, da filosofia, da arte e da magia. O homem habitava o mar e era feliz. Mas tudo é ritmo no universo. Respiram as estrelas ao som das reações nucleares. Passeiam os astros em órbitas estabelecidas. Ao bater do gongo do tempo as águas se separam. O holismo cede lugar ao reducionismo, a síntese se decompõe na análise e, encetando viagens fantásticas, rios se formam. Ao longo da viagem os rios se ramificam, semeiam a terra, formam vales de paz ou se precipitam em cascatas. À medida que o tempo flui, rios formam novos rios, rios se reúnem e se separam. Tudo é movimento. Mas o mundo é redondo, o universo é redondo. Mais um dia, menos dia, os retornam ao mar. Mas não são mais os mesmos rios nem o mesmo mar. A espiral se abriu e se fechou. É a vez da análise ceder à síntese, do reducionismo retornar ao holismo, do homem encontrar a serenidade. A F. Fialho. Fim.